Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui para o segundo vídeo com o meu amigo Sidney Angulo. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro, porque aquele primeiro vídeo foi para realmente vocês entenderem quem é o Sidney e a essência dele. Tenho certeza que vocês gostaram, mas agora vamos trabalhar? Vamos embora. Vamos trabalhar. Então eu preciso, Sidney, começar agora fazendo uma pequena introdução, em que alguns investidores sempre nos perguntam, né, o título, o tema do vídeo aqui é justamente imóvel e fundo imobiliário. E eu acho que você é uma pessoa muito interessante da gente ouvir, porque você tem as duas experiências, né, tem ainda até hoje a questão dos imóveis, está gostando cada vez mais dos fundos imobiliários, está se especializando cada vez mais em fundos imobiliários, conhece o mercado todo. Como eu disse, quero fazer uma pequena introdução. O investidor que está ali começando a vida, sobra pouco, não tem como acumular muito, ele tem um sonho da casa própria e é cultural do Brasil, e a gente tem que respeitar isso, a gente tem que respeitar a cultura, a decisão das pessoas. E ela compra um imóvel, mas ela não consegue investir ou ela consegue bem pouquinho. Mas também tem aquele outro investidor que já tem um pouco mais, uma carreira já mais consolidada, já está com uma família mais formada, ganha um pouco melhor e ele consegue também investir bem, mas ele está na decisão se ele pega uma parte daquele dinheiro que ele já acumulou e compra um apartamento, compra uma casa, compra um imóvel próprio num dado momento da vida. E temos também uma figura que eu acho que se assemelha muito com você, embora você vai conseguir falar sobre os outros, que é uma pessoa que realmente tem um portfólio de imóveis físicos, consegue acessar operações interessantes, ativos interessantes, comprar uma boa esquina, um bom galpão, um bom ativo corporativo e também gosta de fundo imobiliário. Então, a pergunta é: dá para a gente colocar esses três em momentos diferentes da vida? Dá para o fundo imobiliário transitar pelos três? Eu queria te ouvir agora. Eu fiz essa introdução toda, porque agora eu quero ouvir. Eu vou até mudar aqui agora, eu vou te ouvir agora. Quero aprender agora. Obrigado de novo, nós dois aqui. Tô ficando muito feliz e eu tô me apaixonando por você, viu? Você falou um pouquinho da minha história, a história da minha vida. Aquele cara que começou pequenininho, depois ele foi crescendo um pouquinho mais, e foi, daí ele ficou grande, daí ele ficou gigante. Você contou, em poucas palavras, o resumo do que foi a minha vida. E eu acho que isso é muito gostoso poder compartilhar, porque a minha vida pode ser a vida de qualquer um dos seus ouvidos. Tranquilo, Barão, não tem nada que não possa ser. O que eu acho que a gente tem que ter, sim, uma fé inabalável naquilo que você bota como propósito. Então, antes de a gente começar a falar disso, eu acho que eu queria falar uma coisinha muito importante. É você ter, assim, uma coisa Uma que você bota, convicção. uma convicção total. O católico chama de fé, o cabalista, eu gosto muito de cabala, estudo muito cabala, mas coloca como uma tela mental. É a ausência total de conflitos naquilo que você tem. Mas para você ter uma ausência total de conflitos, você tem que de manhã olhar para o teu espelho e falar assim: estou fazendo tudo que eu preciso para ter aquilo, para fazer aquilo. Então, isso é uma coisa importante, começar o dia, ou começar a tua vida, começar o teu momento de escolha. Isso vale para qualquer coisa. Se você entra numa coisa, você tem que acreditar naquilo profundamente. Então, isso eu quero explorar mais ao longo desse nosso programinha aqui. Muito, de você não ter conflito naquilo que você vai fazer. Então, eu estou começando a minha vida, eu estou iniciando, imagino que você tem uma certa formação, uma certa base, está trabalhando, ganhando o teu salário. Eu sou partidário de ter a casa própria. Eu. Apesar de ser um grande investidor, não, não vai ter o imóvel, você é jovem. Eu sou partidário disso. Mas também sou partidário, se o cara é jovem, mora com os pais, não tem filho, ele quer arriscar um pouco mais, tudo bem. Também concordo. Não quero começar já a minha casa própria, quero começar a investir, porque eu estou ganhando, fazendo as coisas. Então a gente tem que analisar os dois perfis. Aquele que tem um pouco mais de responsabilidade e aquele que pode ver uma vida um pouco mais solta, um pouco mais fluida. Então, você fala assim, o cara tem que ter casa própria? Para mim é imprescindível ao longo da vida você ter a casa própria. Acho que a casca, o shelter, aquilo que te protege, tem que existir, tá? Uhum. Então vamos começar analisando o seu primeiro lá, o Sidneyzinho, começando lá atrás, antes de fazer a besteira daquele nosso primeiro capítulo que eu fiz. Além de você me perguntou de uma besteira, mas tem um monte, tá? Tem um monte. Até quando eu comecei com os fundos imobiliários, quando a gente chegar lá, eu vou contar as besteiras que eu fiz quando eu comecei com o fundo imobiliário. Então eu acho que assim, o cara que está iniciando, ele inicia, ele desde o zero, ele pode sim colocar o dinheirinho na prestação da casa própria, ele pode, de repente, estar morando com os pais ainda, ele pode botar um pouquinho mais de dinheiro em alguma coisa. Se existisse na minha época, falando na minha época, porque eu sou velho, né? Se existisse na minha época todo fundo imobiliário, seria sido uma delícia. Como é que foi para mim o início? O início, eu sempre me preocupei em ter alguma coisa que fosse minha. Mas também eu vendi, como eu não era casado, eu também vendi aquela casinha que eu comprei, ainda não tinha nem pago as prestações,
Peguei aquele dinheirinho e comecei a fazer meu primeiro investimento. Só que naquela época, pra você ter o primeiro investimento, tô falando coisa de 40 anos atrás, eu tive que comprar um terreninho pequenininho de periferia, construir alguma coisinha pequena, e daí, depois que construí aquilo, eu já queria ter renda, mas se eu fosse de cara alugar, então, não Hum, dava. Então, peguei aquilo, vendi e comprei uma coisinha um pouquinho maior, e assim eu fui multiplicando. No meu caso, não me preocupei de cara em comprar casa própria. Quando eu casei, aí sim, de cara, foi um momento onde eu comecei já a botar, voltei o dinheirinho para começar a comprar casa própria. Já tinha algumas coisas, só que era tudo muito devagar, porque você tem que comprar, você tem que fazer o projeto, você tem que aprovar, você tem que construir. Lembra a historinha que eu gravei nos Economistas que eu falei da salada de fruta? O cara tem que pegar semente, plantar, porque as pessoas querem ter já a salada de fruta, mas não querem plantar. Tem que pegar semente, tem que plantar, tem que regar, a árvorezinha tem que crescer, fica frondosa, você tem que pegar frutas, tem que levar, você tem que lavar, você tem que cortar e tem que fazer a salada de fruta que é a casa pronta. Esse processo todo, professor Baroni, pode demorar 1 ano e meio. Porque assim, você tem que esperar 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Se naquela época, quando eu iniciei, tivesse os fundos imobiliários, eu com certeza já teria zero de jogo, começando a botar o dinheiro em alguma coisa, que no mês seguinte tem o prêmio que chama-se aluguel, que é a rendinha imediata. E eu com certeza também estaria fazendo minhas construções, porque a forma de você multiplicar um pouquinho mais rápido, talvez seja você fazer uma coisa diferente, que era a construção. Você faz, vende e multiplica. Faz, vende e multiplica. O que é totalmente possível fazer com fundo imobiliário, tá? independente da profissão da pessoa. Independente. O que amarga fazer o que eu estava fazendo é que você abandona um pouquinho a tua profissão. Se você tivesse só fundo imobiliário, que nem hoje em dia, hoje, eu assim, até quem constrói vai me olhar feio, eu vou levar bronca hoje de tarde, ou o dia que apareceu o vídeo. Eu hoje incentivo fortemente o cara a investir em fundo imobiliário, pensando, estudando. Hoje é uma ferramenta poderosa. Então vamos chegar, deixa chegar em mim Fica à para vontade. não avacalhar o nosso Fica à programa. vontade. Deixa eu começar do zero. É Então eu um comecei. papo reto com o Sidney, então Eu tá liberado. comecei, já, digamos, essa primeira fase talvez tenha durado lá, sei lá, 4 anos, 5 anos, mas, Baroni, qualquer dinheirinho que sobrava, uma cota de consórcio que eu vendia, um telefone, naquela época se vendia telefone, um telefone que você vendia, um carro de um amigo que eu pegava para vender, tudo que pintava de dinheiro eu colocava, não tinha fundo imobiliário, eu tinha que fazer construçãozinha. Tudo, 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 tudo. Eu era mal obstinado. Até hoje eu sou assim. É que eu vivo assim, muito aquém do que eu tenho. Sempre eu fui assim. Mas nunca faltou dinheiro. Eu sempre fui assim. Quando é que eu descobri que eu era rico? Eu descobri quando eu podia no final de semana pagar a pizza e o franguinho frito. Eu falei isso no último programa. Isso é muito legal. Mas por que que é a riqueza? É o que eu quero naquele momento. Ah, mas agora por que que você não tem um helicóptero ou um jatinho? Porque eu não quero. Eu não quero. Eu quero estar aqui com o Barano batendo papo, podendo pagar um churrasco bacana lá no rodeio. Isso que eu quero. Essa é a vontade do que eu tenho. Mas hoje Exato. hoje eu vou retribuir, hoje eu vou retribuir. Hoje, Não, hoje, você falou hoje é que almoço. Hoje posso, eu... posso levar a Ariane para comer? Pô, claro que Eu falei pode. para ela quando a gente Claro que estava no pode. elevador, eu falei assim, olha, só fui eu convidado, hein? Não, Então mas. vamos rachar o bife. Não, imagina, Vou dar né? meio bife para ela. O segundo cara, que depois que eu já estava grandinho, a primeira casinha, a segunda casinha, já fui partir para ter o meu imóvel, para comprar, já consegui já fiz a minha firminha, comecei a crescer um pouco mais, já tinha a minha casa, daí comprei uma casinha de praia, ou alugava a casa de praia, também aluguei durante muito tempo, não comprei, não, minto. Aluguei durante uns anos e comecei a construir. Desculpa, você ia falar? Não, não, eu ia dizer o seguinte, então a pessoa vem e pergunta, o que é melhor, fundo imobiliário ou comprar um imóvel? Dependendo da fase da vida, você vai acomodando as duas coisas. Talvez no comecinho vai ser difícil você já montar uma carteira de fundos imobiliários, mas é possível você começar já a pensar em alguns aportes até para ter a experiência, né? E aí logo depois que a experiência vai se materializando, você tende a acelerar aquele processo. Mas eu não consigo ver, Sidney, uma pessoa que vai para uma coisa ou outra. Eu acho que elas podem se sobressair. Então, o Sidney lá de trás, ele não teve a experiência do imobiliário porque naquela época realmente não existia o produto como é hoje. E hoje você tem a opção de se manter investindo em imóveis físicos, e eu tenho certeza que se aparecer uma excelente oportunidade no imóvel físico, você vai aproveitar, mas isso também não quer dizer que no mês ali você faz os seus aportes. É isso. Sabe como é que eu vejo o fundo imobiliário? Como uma startup. Ele é uma startup no teu negócio. Porque ele é imediato. Ele é uma coisa assim que você faz, você já tem uma firminha tua trabalhando dentro do teu negócio. Uhum, Uma firminha. Não, com certeza, desde o pequenininho ou médio ou grande, os grandes me olham, muitas vezes, nesses últimos uhum. 5 meses, eu tenho recebido algumas críticas de grandes empresários, críticas que estão acabando. Já semana passada, meu sócio me pediu para montar uma carteira para ele. E olha que eu sou mendigo perto dele, tá?
Eu sou pobre, perto do cara. E eu fiquei tão feliz nisso, e daí me chamaram para fóruns de IPOs, gente que quer me ouvir para falar sobre isso, e eu não faço, eu não gosto de ler palestra, nada disso. Eu gosto de bater papo que nem esse aqui. Tô Hum. adorando essa história de fazer trilogia, quadrilogia, quintologia. Tô achando gostoso esse tipo de coisa. Mas eu acho que sim. Quando eu entrei, que foi. Posso dizer o iníciozinho como eu entrei? Pode. Quando entrou lá, Veja, o quadro é seu aqui. 2021, quando Eu eu estou comecei. aprendendo aqui. Quando eu comecei, eu entrei aqui meio que empurrado. Eu estava lá no Starbucks, lá no EB Park, como eu falei no nosso primeiro programa, não tinha ninguém. E me liga alguém da CBRE. Vou até falar, não ia falar nomes, mas eu falei nome. CBRE me liga e falou: tem um investimento assim, num fundo. Tá, foi o primeiro fundo que entrei. Entrei, gostei e me apaixonei por saber que alguém estava tomando conta do aluguel para mim. Eu não precisava estar lá, não precisava vendo ninguém me ligando que está vazando, ou teve enchente, ou que eu inadimplente, nada. Eu falei, nossa, que gostoso. Existe isso, juro, eu não sabia. Com toda essa baita bagagem que eu tinha, eu não sabia do tal do fundo imobiliário como ele é hoje, como você conhece há 15 anos. Uhum. Eu não sabia, devia ter te ligado, né? Daí eu peguei, comecei, e logo de cara me animei tanto, comecei a comprar. E eu não analisei. Baroni, baita do empresário, vê lá, não diferenciei papel de tijolo. Até que quero fazer um programa contigo, a gente fala de papel e tijolo. Uhum. São animais diferentes. Tá Uhum. chamando de fundo imobiliário, mas um é tijolo, que é prédio, prédio picado. Papel é dívida. Papel celofane, papel. Não, papel é dívida. São dois animais separados. E eu vi aquilo ali, nossa, esse cara aqui tá rendendo 0,7, esse está rendendo 1,1. Esse 1,2, falei, claro, vou para comprar o melhor. E nem analisando o que era aquilo. E entrei naquela pirâmide de vários papéis lá, que um comprava o outro, daqueles fundos que você sabe que vários deles afundaram. E eu tive quando eu vi a coisa entrar, aconteceu um probleminha, eu analisei. Eu estou no final de semana analisando os papéis e falei, tem encrenca. Graças a Deus, rapidamente eu olhei. Foi quando eu comecei a focar em fundo imobiliário, passaram-se mais ou menos uns 6 meses quando eu tinha cumprido a primeira cota. Daí eu falei, deixa eu aprender. E fui nas primeiras AGOs lá, na primeira reunião. Então, quando eu comecei a efetivamente aprender sobre aquilo, eu comecei a me proteger. E gostei. E comecei a separar totalmente o que era papel do que era tijolo. Entender profundamente. Não é difícil. Eu não conhecia uma Suno ou um Clube FI ou um pessoal da Finclass. Eu não conhecia as diversas vertentes que poderiam me ensinar. Hoje, essa reunião que você está tendo aqui do Grupo Elite, isso é incrível. Você poder reunir empresários de maior porte, ou mesmo no FI Experience, que você juntou gente de todo tipo. Eu não sabia daquilo. Tanto que hoje eu estou indo em vários lugares, estou adorando, estou ouvindo, como se eu não soubesse nada de imóvel. Bem gostoso. Então é assim, essa evolução de eu poder. Daí eu comecei a comprar as cotas do fundo imobiliário, e daí eu comecei a fazer minha carteira, e quando eu fiz a primeira montagem de fundos imobiliários, que comecei a diferenciar shopping, escritório, já um ano e ano e pouco depois, daí eu cheguei pro meu sócio e falei, sei tudo de fundo imobiliário. Ele falou, mas você é metido, hein? Sabia nada. Você demora um tempo para É. aprender. Eu não conhecia você direito. Não, eu já te conhecia. Eu ficava olhando, você atrapalhou muito minha Netflix. Você virou muito meu programa de sábado à noite. E eu comecei a aprender muito. E esse aprender foi no que eu acho que as pessoas hoje têm acesso a um bando de coisa de poder evoluir nessa direção e de fazer as cotas. E o maior prêmio disso aí, você pode ficar até bravo. Todo mês entra um dinheiro na conta. Não, mas Isso é um prêmio. é, Parece que é gorjeta, sabe? é. É aquela gorjetinha, todo mês entra. Então, a evolução. Essa é a recompensa. A recompensa. E como é que o grande entra nisso? Eu terminei eu comecei esse Uhum. blá 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 falando como é que o grande começa. Foi o pessoal de grande porte nos últimos 5 meses falar comigo. Eu até tive anteontem a reunião, um bate-papo com um amigo meu, Morris. Estava lá no Manira, no Iguatemi, batendo um papo com ele. Ele me pediu umas dicas sobre imóvel. Eu achei um cara, um grande investidor de papéis, de ações, de ouro e tudo mais. Perguntar dica para mim de imóvel. Fiquei tão feliz, né? Eu respeito Claro. muito ele. Reconhecimento. Terminou o dia seguinte, ele me liga e fala: Puxa, como é legal esse negócio de imóvel, Reconhecimento, né? legal. Ou ele sempre meu sócio mesmo, quer que eu faça uma carteira Uhum. para ele. Então, são coisas que você, não só de reconhecimento, de a gente estar defendendo uma bandeira que funciona mesmo. Sim. Então, você falou assim: como é que você se imigrou? Você falou: aparece oportunidade? Então, claro, eu faço negócio direto. Eu estou essa semana fazendo Uhum. negócio, semana passada. E também me perguntam: por que você não migra totalmente sua carteira de imóveis para fundo imobiliário? Eu vou te dizer: a nossa posição de imóveis é grande. Existem bastante fundos imobiliários. Só que eu acho não, eu sei. Estamos só engatinhando. Está só começando, Baroni. Uhum. Fica tranquilo que você tem emprego durante muitos anos. Baroni vai ficar velhinho e falar assim: tem umas cotinhas de fundo imobiliário, porque não é nada. É, Você sai aqui na janela, é. você está tomando nesse prédio no Metropolitan aqui Aham. gravando, que é um fundo imobiliário. Mas não é nada, não tem nada de fundo imobiliário. Nada, nada, Olha nada, isso. nada. Tanto é que a gente tem um universo imenso para crescer. Então, eu vejo assim, esse
essa forma democrática que me contagiou no meio da pandemia, cara, a gente tem Ô ô Sidney, e assim, as pessoas em geral, elas querem uma coisa ou outra, falam uma coisa ou outra. Eu acho que às vezes quando a gente tem esse pensamento excludente, ele limita muito. Mas eu queria te ouvir uma coisa, eu queria transbordar esse papo nosso um pouquinho para o comportamental. Você acha que as pessoas têm medo? Ou seja, às vezes a pessoa, ela abre a gaveta dela, ela tem a escritura lá. Mas essa cota é uma coisa que está negociando num mercado, como é que é esse negócio? Você acha que o medo às vezes inibe a pessoa? Você tem medo também de alguma coisa? Enfim. deixa eu falar uma coisa, eu demorei, era 20, 21, eu demorei para entender que o tal do fundo imobiliário de tijolo era prédio, eu demorei. Deu assim, pessoal, então eu entendo muito bem o seu aluno, entendo ele, Uhum. entendo você, ó, muito bem, muito mesmo, porque é complicado você olhar um pedacinho de papel, a pessoa, o ser humano adora pegar, o brasileiro, né, pegar, comprar um imóvel, vai lá com a mulher dele no cartório, assina, testemunha, vai a sogra, vai a Define a tia, cor da né, capa da escritura, se vai ser azul, vai a verde, cor vermelho. da capa, tudo mais, mostra, chega em casa, mostra pro filho a escritura, e de repente ele fala assim, ele pega uma cota de fundo imobiliário. Então, num dos programas, querido Baroni, eu fiz uma brincadeira, que eu peguei um dos prédios nossos, eu piquei ele inteiro, e falei: "Olha, quer que entender como é que funciona?" E demorei para entender, tá? Não é que para mim assim foi fácil. Hoje para mim, fundo imobiliário de tijolo é prédio, pronto. Eu chamei de prédio picado. Então essa história de fazer essa metáfora, comparando um fundo imobiliário com prédios, foi uma coisa que me deu muita força. Para mim, eu dormindo da noite assim, acordando, falei: "Não, esse troço é prédio." Na hora que você entende isso, Baroni, e é prédio, tá? Você fala assim: "Mas por que É escritura?" uma epifania. É uma epifania. Sabe qual é que é a escritura do nossa cota? É a nota de compra. Então o que eu fiz? Eu fiz isso no programa lá do Não, existe um Ricardo banco, Figueiredo. me desculpa só fazer, existe o banco escriturador, ou seja, tem a Claro. escritura mesmo, né? Você acha que a B3 é menos séria do que um cartório? É, dá para comparar. Tem todo mundo É, olhando, claro. cara, o Baroni. Então quando eu fiz, eu peguei a cotinha, grampeei e botei na gaveta. Caiu a cotinha, de repente eu fiz isso. Fiz isso pictoricamente, tô no meu escritório, eu empilhei, eu falei assim, cara, tem que me convencer que essa troça de fundo imobiliário é tijolo. Eu tô falando de Sim. prédios. Depois eu quero falar de papel, porque eu quero. A gente tem que se dedicar um programa a papel, porque eu tenho uma teoria sobre isso. Uhum. E aí eu fui. Para mim, eu vejo assim, a minha escritura é a nota de compra. Temos um problema nos fundos imobiliários, que é assim, nós temos muita informação demais. Todo dia sai a cotação. Isso é péssimo. É péssimo isso. Não é bom, não. Papel, sim. Papel que é dívida, você tem que saber marcação a mercado diária. Marcação a mercado em imóvel é terrível. Porque o cara de manhã ele acorda e fala assim: "Nossa, minha cota caiu, então o prédio vale menos?" A cota caiu porque todo mundo no inconsciente coletivo do mercado financeiro, no mercado comprador de cotas de tijolo, acha que teve uma notícia porque tal empresa saiu daquele galpão, houve uma enchente aqui. O mundo acabou? Não, o mundo não acabou, tá lá. O prédio físico tá lá. Tá lá. Então isso é uma coisa assim que essa marcação mercado diária para tijolo é muito complexa. Uhum. Até que termina no final do ano, o cara vê o valor da cota. É muito comum passar 2, 3, 4, 5 anos a cota não mudar. Mas é muito comum o teu apartamento onde você mora não mudar o valor. De repente tem o ciclo imobiliário, eu posso dizer com total conhecimento. Eu tenho 40 anos disso. O ciclo pode demorar 5, 6, 7, 10, 12, 15 anos. Ciclo existe. A cota está valendo 100. Pega qualquer fundo, que 100, 100, 100, pô, não muda. De repente dá uma estilingada. Não é que eu tô achando, não é achar, não é achismo, não é crer, não é fé. Não, isso é verdade. É que nem é teu imóvel. Muito comum, passa um ciclo qualquer, se você comprou um apartamentinho lá em algum bairro qualquer, passou 2 anos, o valor caiu. Então isso aí não vale. A marcação ao mercado para é complicado. Para papel é perfeita, porque é dívida. Você tem que acompanhar dia após dia. Turma, chegamos ao final E de não falamos mais nada. um vídeo. Temos o Mas eu tenho terceiro. tanta coisa para te falar, você não deixa eu falar. É a, é a trilogia, então vai chegar mais vídeo. E será que vai ter um vídeo bônus? Ó, fiquem de olho, né? Esse é o vídeo número 2, ainda tem mais o terceiro. E se vocês estiverem curtindo bastante, quem sabe a gente faz um vídeo bônus. Fiquem conosco até o próximo, continue deixando um comentário. Ó, pessoal, vou pedir um para vocês, ó, nos comentários vocês encorajam o Sidney a continuar com o nosso papo reto aqui, que é um quadro que eu quero deixar para sempre aqui, para a gente poder bater sempre É uma, papo é e uma aprender. delícia poder compartilhar a experiência, viu? É É uma isso. delícia. É isso que você tem na tua vida. Você cresceu, se posicionou fortemente, poucas pessoas vão querer em você,
poucas, eu diria assim, um cara que eu vejo dessa forma muito forte é o Rodrigo Cardoso, o pessoal da Finclass também. É difícil ter pessoas tão dedicadas a uma causa, que é o fundo imobiliário, que é prédio, que é tijolo. É isso aí. Tá, tem um companheiro que vai te ajudar, viu? Vamos pro próximo. Obrigado, turma. Até lá.